uma monstruosidade, meu irmão. Ó, o mundo, esse nunca vai acabar, mas quem habita nele, a cada dia a gente vai ter mais e mais certeza. Volta a imagem daquela criança, por gentileza. Ô, Didio, tem uma criança que tá com o rosto desconfigurado de tanto soco, de tanto tapa que recebeu. Meu Deus, papão. Meu Deus mesmo. É a primeira reação de quando alguém narra isso. Fala, meu Deus. E o acusado, o Didi vai estar pontuando com a audiência, seria o padrasto. Esse homem aí que está dentro dessa viatura, ao lado da mãe, uma adolescente de 17 anos de idade. Coloca o rostinho da criança, e é óbvio que nós não iremos expor ainda mais, só para que a dona de casa e o pai de família tenham ideia. Tá vendo o olhinho da criança ali? Eu tô vendo, papão. Assim ficou todo o rosto da criança, né, Didio? Toda machucada. Popão. Deixa eu procurar palavras corretas para poder falar sobre essa atrocidade que aconteceu no Jardim União. E, coincidentemente, Pop, em menos de 1000 metros da mesma rua que aquela grávida teve a criança arrancada da barriga. Você se lembra? Me lembro. Florianópolis, Jardim União, é nas proximidades, onde esse casal, o rapaz moreno, que é o David, 18 anos de idade, ele é padrasto da criança, juntamente com a mãe, que é uma adolescente e que tem 17 anos de idade, mas em novembro estará completando sua maioridade. Foram até a UPA da Morada do Ouro. Chegaram com a criança, essa criança, pelo tamanho, a dimensão da sua cabeça, aparentemente parecia que ela tem aquela situação cefálica, que eu não me recordo o nome aqui, qual que é clinicamente o nome correto, mas ela estaria toda machucada, com hematomas nos olhos, na cabeça, ela estava tonta e ali ela acabou sendo medicada. Muitos acreditavam, pela circunstância, que a criança chegou até a unidade de pronto atendimento e com a força qual foi aplicada contra ela para poder agredi-la, que ela não iria sobreviver. Mas graças a Deus, até o momento, aquela que é mãe, aquele que é padrasto, estariam supostamente sob efeito de entorpecentes e foram atuados em flagrante na própria unidade hospitalar. Graças à comunicação, quero parabenizar os profissionais da UPA Morada do Ouro, que quando viram a condição de maus tratos ali registrada e aquela historinha que não foi convincente, chamaram a Polícia Militar do 3º Batalhão. De imediato, o 3º Batalhão deslocou com uma viatura até o local, já se encontravam lá o casal que recebeu a voz de prisão. Aquilo que é falado pelo padrasto, pelo amor de Deus, brincadeira de criança. Ele fala que o espancamento era uma brincadeira, mas essa brincadeira quase tirou uma vida. Brincar com ele, pô. E o pior de tudo, a mãe, não podemos afirmar por que ela falou com tão poucas palavras ou ela não inibiu a situação, estaria ali fora das suas faculdades mentais, possivelmente também, sob efeito entorpecente. Isso acabou trazendo uma certa revolta, não só para os profissionais da UPA, Morada do Ouro, mas para os policiais militares, para aqueles que fazem parte aí e que usa a saúde pública, estarão ali como pacientes, e o casal que foi preso em flagrante e levado até a delegacia de Polícia Civil. Essa matéria, ela tem a colaboração da nossa pessoa que fez algumas buscas, mas também da nossa equipe noturna. Boa, o Neidson pai, boa. O Neidson filho. Muito bem. Onde nós fizemos aí uma mistura, um mix. Ótimo. Porque é um mix de sentimentos. Isso aí. Da história que é contada, aonde foi registrada, aonde foi interpretado e foi atuado flagrante até a delegacia, passo a passo, com começo, meio e fim, Popão. Então, o Davi, o suspeito, e juridicamente temos que chamar assim, ele argumentou que estava fazendo uma brincadeira quando deixou o rosto do enteado dessa forma. Imagine se os que estiverem presos, quando ele chegar, fazerem uma brincadeira parecida com ele na cadeia. Será que ele vai aguentar, papão? Play neles. Você não beber, mas eu sou perturbado, assim. Você faz uso de droga? A nossa equipe de reportagem está no bairro Jardim União, em Cuiabá, na rua Salgado Filho, para poder contar uma história bastante pesada. Uma criança de 1 ano de idade, que foi violentada, foi espancada
pelo padrasto e também pela mãe. De acordo com informações, o menino de apenas 1 ano de idade foi brutalmente agredido pelo próprio padrasto e pela mãe, uma adolescente de 17 anos, aqui no bairro Jardim União. O caso revoltante aconteceu aqui na Rua Salgado e foi atendido pela guarnição da Polícia Militar do 3º Batalhão, que foram acionados após aí o acionamento via 190. A criança deu entrada à unidade de pronto atendimento da Morada do Ouro, com várias lesões no rosto e pelo corpo. Segundo a equipe médica, as agressões foram confirmadas pelos próprios responsáveis, que admitiram estar sob efeito de drogas no momento do crime. O padrasto, identificado como David Fernando Leite de Arruda, 18 anos de idade, afirmou que estava apenas brincando. Só eu, assim, não foi muito espancado, porque eu tinha ajudado ele só um pouquinho, só que ele só tinha ficado com o roxo, não tinha ficado com a cabeça inchada. Foi normal, aí ele caiu, realmente ele caiu. Eu judiei dele, foi lá na Polícia Civil, eu conversei, eu falei tudo, ela não tem nada a ver. Porque ela ficava chorando sentada, falando pra mim bater nele, parar. Não faz nada, ele é inocente, ele é um bebê, mas eu que sou perturbado, assim, uso maconha só. Isso aí foi ontem que eu tinha mexido, aí só os roxinhos que tinham ficado nele. Até minha mãe murro também, só que só no braço dele que murro. Aí ele caiu realmente. Ele caiu e bateu a cabeça no chão. Da mesa. Lá no Jardim União. Foi ontem acontecido, aí hoje cedo eu fui lá na UPA com ela, pra ver se né, que tinha acontecido e tal. Aí levaram a gente lá pra Polícia Civil, lá eu já falei tudo. Como que você bateu na criança? Confirmo. Por que você bateu? Não tem motivo, assim, eu estava estressado, cheguei em casa estressado e eu descontei na criança. Você acha certo isso? Eu tenho plena consciência que é errado e eu sei pelo meu erro. É seu filho? O que é? Não, eu sou padrasto dele, enteado. Você sabe que tá errado, né? Sim. Nele antes, só 3 dias atrás que eu tinha batido nele. Bateu com o quê? Com a mão mesmo. Tinha batido nela 3 dias atrás, só que ontem ela caiu e bateu a cabeça. Aí hoje, e ficou inchado ontem, mas não foi tanto. Aí eu já acordei com o nenenzinho com o olho fechado já, de inchado. Aí a gente foi levar pra UPA. Não foi brutalmente. Ele ficou inchado porque ele caiu. Eu bati nele, ficou só os roxinhos no rosto dele. Não tinha ficado inchado. Bati no rostinho dele. Ele é inocente, ele é uma criança. Ficou chorando e pedindo pra me parar. Tá arrependido? Vocês dois. Então, eu assumo meus erros, eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir. Faz tempo que você mora com ela? Faz 4 meses. Vai fazer 4 meses. Eu sei, até que a rapaziadinha eu vou tomar, eu sei disso. Já a mãe, com apenas 17 anos de idade, uma adolescente, tenta se justificar, mas também não convence. Eu falei pra ele parar, eu dei até um tapa na cara dele pra ele parar essa cara. Mas eu só maconha. 17. 18. Ela tem 1 ano e 11 meses. É, alugado. Mais cedo, o casal ainda tentou enganar os médicos, alegando que o bebê teria caído. Mas os profissionais perceberam que as lesões não eram compatíveis com a versão apresentada. O Conselho Tutelar, representado, foi acionado e a criança foi acolhida sob a observação médica. Agora, caberá ao Poder Judiciário decidir o futuro dessa criança. O padrasto foi preso em flagrante e será encaminhado para audiência de custódia. Já a mãe, mesmo sendo um adolescente, menor de idade, poderá responder por ato infracional análogo ao crime de maus-tratos. A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de espancamento na UPA da Morada do Ouro. Ato seguinte, as partes foram encaminhadas para a Delegacia de Proteção à Criança, DEDICA, e posteriormente retornaram à UPA. De antemão, a atuação da Polícia Militar cessou ali naquela situação. No período vespertino, novamente foi solicitada a presença da Polícia Militar na UPA para conter, a princípio, os 2 suspeitos, né? O padrasto e a mãe da criança. A guarnição do oficial de área que estava perto se deslocou até o local e constatou, né, as lesões na criança na face, no corpo, e nesse sentido foi dado voz de prisão para a mãe e para o indivíduo, o padrasto da criança. Com os procedimentos adequados e legais, eles foram conduzidos aqui para a central de flagrantes e os demais atos aí ficaram a encargo da Polícia Civil. Segundo a equipe médica, a criança ela aguarda
para fazer a tomografia computadorizada e, a princípio, irá ser removida para UTI, tendo em vista que o estado de saúde dela é grave. Segundo o suspeito, aí, o padrasto da criança, ele havia espancado, né, sistematicamente a criança durante 3 dias e na manhã de hoje ele efetuou novamente a série de espancamentos e, além disso, segundo o relato dele, a criança tinha caído. E com todos esses relatos, eles se dirigiram até a UPA, porém a equipe médica constatou que a versão apresentada por eles era incompatível com as lesões no corpo da criança e, nesse sentido, acionou a equipe da Polícia Militar. Cabe à Polícia Civil, né, a titulação jurídica dos fatos. A Polícia Militar, ela procedeu conforme determina aí todos os regulamentos e leis, e a parte que cabe à capitulação jurídica dos fatos é encargo da Polícia Civil. Infelizmente, o que aconteceu hoje aí foi muito triste, né? Muito triste, primeiramente, para toda a sociedade mato-grossense, que se depara com um ato de extrema covardia, com a criança indefesa, uma criança de aproximadamente 1 ano e 9 meses, que não tinha possibilidade alguma de defesa, vim sendo agredida sistematicamente aí pelos que, em tese, deveriam protegê-la. Após eles serem encaminhados para cá, eles confessaram que agrediu a criança, aspirante? Sim, ele confessou, não só aqui, mas perante a equipe médica, que fez uso de entorpecente e agredia a criança. Eles confessaram. A todo momento, o suspeito, o padrasto, ele tenta eximir a culpa da genitora, alegando que somente ele procedeu nas agressões. Mas é totalmente inviável nessa situação, tendo em vista que a mãe, ela tem a função de proteger. E, de qualquer forma, a própria omissão dela é uma forma de não ação. Então, é totalmente inviável, né? A mãe conviver com o indivíduo e não tomar nenhuma medida sabendo que o seu filho sofre agressão. Então, não. E ela também, indiretamente, acabou confessando que agredia a criança. Eles falaram o porquê da agressão, aspirante? Causa espanto, não mencionaram um motivo específico, somente que agrediu. O crime covarde, bárbaro e revoltante, onde a sociedade exige justiça, mas o inocente ferido pela violência doméstica. E você vai ficar calado diante disso? Caso você é morador do bairro Jardim União e tenha conhecimento sobre os fatos sobre este casal, denuncie. 190 para a Polícia Militar ou 197 para a Polícia Judiciária Civil. Com imagens de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está na tela. Dona, com todo o respeito do mundo que tenho para comunicar com a senhora e com o senhor, já tentou pegar o filhote de uma cadela depois que ela pare? A cadela avança, mesmo no tutor, mesmo no dono. Com todo respeito, não quero ser grotesco na palavra. Não sei qual é o pior, a mãe ou o padrasto. Na moral, varão, eu logo cedo peço a Deus que me dê sabedoria nas palavras para não ser infeliz ao utilizá-las. Qual é a mãe que vê o filho sendo agredido pelo namorado, ex-marido, marido atual e não faz nada? Mãe que é mãe nenhuma autorizaria algo do tipo. Moleque de 18 anos de idade dizer que há 3 dias vinha espancando um menino de 1, e seja qual for a idade dele. Não, coloca o rosto do Davi, coloca o rosto dele. Vai que a gente colabora para ele ficar bastante conhecido. Se ele bate em uma criança de 1 ano de idade, ele não vai ter problema nenhum quando um outro adulto convidar ele para dar um sacode. Jamais, papo. Vai estar pronto. Vai estar pronto pro enfrentamento. A gente precisa, varão, ter responsabilidade nas palavras, mas tem hora que dá vontade de abrir, soltar a porteira e falar assim, vai... Com um guri de 1 ano de idade você faz isso, quero ver fazer com um cavalo do teu tamanho ou ainda menor. Faz nada. Tanto que ele, na entrevista, falou, eu sei o que vai acontecer. E tomara que aconteça, irmão. Não tenho o hábito de desejar mal nem pra quem me deseja. Mas fala sério, rapaz. Um neném, 1 ano de idade, olha como é que tá. E tomara que o conselho tutelar retire. Olha o que a gente está dizendo. Não falaria isso pra nenhuma mãe, pra nenhum padrasto.
E tomara que o Conselho Tutelar já esteja em ação. Até porque ela é tão culpada quanto ele, Pop. Oxi, uma mãe, varão. Ó, é mais fácil a mãe largar do marido, largar do companheiro que espanca o filho. Embora algumas preferem ficar com o homem do que com o próprio filho, né? Nós vamos trazer atualizações. A criança, obviamente, continua internada, sendo atendida medicamente. E nós iremos aqui estar atualizando essa monstruosidade.